A chegada inesperada de uma hóspede permanente transformou a rotina de um casal jovem em um verdadeiro campo minado emocional. O que deveria ser uma estadia passageira de poucos dias se estendeu por meses intermináveis, e com ela, uma tensão que envenenava o lar dia após dia. A sogra, agindo como se fosse a dona absoluta da casa, manipulava os mantimentos como se fossem seus por direito, escondendo alimentos para levar à filha, enquanto espalhava fofocas maldosas sobre a nora pelos corredores do prédio. Boa noite, queridos ouvintes. Sou André Branco, e você está sintonizado no canal Os Segredos de Família. Hoje trago até vocês uma história real que vai fazer você repensar os limites entre ajuda e invasão. Aproveitem cada palavra. Irina observava em silêncio enquanto o marido arrastava uma mala surrada e uma bolsa de viagem até a porta. Ela esperava cenas dramáticas, gritos, lágrimas, desculpas esfarrapadas. Mas Victor simplesmente jogou os pertences no corredor com um gesto seco, fechou a porta com firmeza e só então, já no hall de entrada, soltou o ar como se carregasse o peso do mundo nas costas. Acabou, declarou com uma voz que não deixava margem para discussões. 3 meses convivendo com essa situação foram demais. Pela primeira vez desde que a sogra havia se instalado em sua casa, Irina viu no rosto do marido uma determinação que há muito não via. Era como se uma janela finalmente se abrisse depois de meses respirando ar viciado em um porão úmido. Só que esse ar fresco tinha um gosto amargo de decepção e cansaço. Tudo começou 3 anos antes, em uma academia de ginástica. Irina, então recepcionista do local, conheceu Victor Ovsyanikov quando ele foi se inscrever nas aulas de natação. Alto, de ombros largos e um sorriso sincero que iluminava o ambiente. Ela não planejava nada, apenas retribuiu o gesto amável e informou o valor da mensalidade. Uma semana depois, ele a esperou após o expediente com um convite inusitado: vamos ao cinema? E pode confiar, não sou daqueles que flerta com toda mulher bonita que cruza meu caminho na piscina. O romance floresceu rápido. Programador em uma grande empresa de tecnologia, Victor tinha uma agenda lotada, mas sempre arranjava tempo para ela. 6 meses depois, já moravam juntos. Outros 6, e ele se ajoelhou com um anel na mão. Irina sabia da existência da sogra, é claro. Anastasia Genadievna vivia em uma cidade a 3 horas de distância, e segundo Victor, era uma mulher peculiar, porém de bom coração. Sua peculiaridade? Após a morte do marido, 10 anos antes, ela nunca aprendeu a viver sozinha. Minha mãe está acostumada a ser cuidada, explicava ele com um suspiro. Primeiro pelo meu pai, depois por mim, agora pela minha irmã Lena. Ela simplesmente não sabe funcionar de outra forma. No casamento, Anastasia se mostrou reservada, cumprimentando os noivos com um aperto de mão formal e um parabéns sem entusiasmo. Irina sentiu-se avaliada como um produto em uma vitrine, mas decidiu ignorar a sensação. Afinal, os encontros seriam raros, e isso bastava para mantê-la tranquila. A vida seguia bem. Compraram um apartamento de 2 quartos, assumiram uma hipoteca, mas a felicidade de ter um lar próprio compensava qualquer sacrifício. Irina arrumou emprego em um centro de fitness perto de casa, Victor trabalhava remotamente boa parte do tempo, e tudo parecia se encaminhar. Até que abril trouxe uma notícia inesperada. Victor chegou em casa com uma expressão sombria: a casa da minha mãe alagou. Uma tubulação estourou, e agora ela precisa de reformas. Lena está viajando, então, ela vai ficar conosco. 1 semana, no máximo 2. Irina engoliu em seco, mas não teve coragem de recusar. Afinal, era família. Como dizer não a alguém em apuros? No dia seguinte, Anastasia chegou com 2 malas enormes, uma bolsa de viagem e uma caixa de papelão. Dentro dela, um gato idoso de nome Barsik. Não podia deixá-lo sozinho naquele caos, justificou, ao ver a expressão de surpresa de Irina. Ele é da família, não é, Vitinha? Irina olhou para o marido em busca de apoio, mas ele apenas deu de ombros, como se pedisse desculpas pelo imprevisto. Ninguém havia mencionado um gato, mas expulsar o animal não estava nos planos de ninguém. Os primeiros dias foram até tranquilos. Anastasia ocupou a sala, onde ficava o sofá-cama, e passava horas assistindo a novelas. Não interferia na rotina do casal, apenas suspirava ocasionalmente, dizendo que não queria ser um fardo. Irina garantia que não era incômodo, mas as semanas passaram,
e o assunto volta para casa nunca era retomado. Victor explicava que as obras estavam demorando, que era preciso trocar toda a encanação, que isso custava tempo e dinheiro. Mais uma semana, por favor, pedia. E Irina, contra a própria vontade, cedia. Foi então que as coisas começaram a desandar. Primeiro, foram os alimentos que sumiam da geladeira. Irina tinha certeza de que comprara queijo, manteiga e ovos, mas no dia seguinte, tudo havia desaparecido. Anastasia, você não viu o queijo que comprei ontem? Perguntou, tentando disfarçar a irritação. Queijo, minha querida, respondeu a sogra com um ar de inocência ofensiva. Não toquei em nada. Talvez você tenha esquecido de comprar. Irina sabia que não era esquecimento, mas preferiu não insistir. Até que o padrão se repetiu. 2, 3 vezes. Na terceira, ela resolveu investigar. Escondida, viu a sogra encher uma sacola com comida enquanto falava ao telefone. Sim, Lenocha, já estou indo. Levo os mantimentos para você, sei que depois da viagem ainda não foi ao mercado. Irina ficou paralisada. A mulher não só roubava a comida deles como a levava para a filha, que morava a apenas 15 minutos de distância. Quando confrontou Victor, ele apenas suspirou, esgotado. Minha mãe sempre cuidou da Lena. Ela a mimou desde pequena. Vou conversar com ela, prometeu. Mas ou a conversa não aconteceu, ou não surtiu efeito. Os alimentos continuaram a desaparecer. O golpe final veio de onde menos se esperava. Ao encontrar uma vizinha no elevador, Irina ouviu uma pergunta carregada de pena. Como você está aguentando, minha filha? Aguentando o quê? Indagou, confusa. Bom, sua sogra comentou que você não sabe cozinhar, que o pobre do Victor vive de comida congelada, e que sua casa é uma bagunça. Irina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela era uma ótima cozinheira, Victor sempre elogiava seus pratos e a organização da casa era impecável, quase obsessiva. Isso não é verdade, foi tudo que conseguiu dizer, enquanto a vizinha se desculpava, constrangida. É que Anastasia falava com tanta convicção. Mas eu sempre achei que você era tão caprichosa. Ao chegar em casa, Irina encontrou os pertences da sogra espalhados como se ela fosse a verdadeira dona do lugar. Seus cremes ocupavam o banheiro, seu roupão pendurado no lugar do dela, e na mesa de cabeceira do quarto, uma foto antiga de Anastasia com o falecido marido. Desculpe, mas este é o nosso quarto, disse Irina, tentando manter a calma. Acho melhor guardar suas coisas na sala, onde você dorme. Eu só queria deixar o ambiente mais aconchegante, retrucou a sogra, magoada. O Vitinha nunca se importou com a foto do pai aqui. Quando o Vitinha não se importou, pensou Irina, mas engoliu as palavras. Em vez disso, recolheu os objetos e os levou de volta para a sala. Naquela noite, algo dentro dela se quebrou. Não era mais uma questão de paciência, mas de respeito. E quando Victor, finalmente, tomou uma atitude, jogando as malas da mãe para fora de casa sem uma palavra, Irina soube, aquela era a única saída possível. Mesmo que doesse. Mesmo que deixasse um gosto amargo na boca. Algumas batalhas não são para serem vencidas, mas sim para serem encerradas. E aquela, definitivamente, havia chegado ao fim. Mais uma vez, Irina tentou conversar com o marido. Victor, sua mãe está espalhando fofocas horríveis sobre mim, começou, a voz trêmula, mas firme. Diz às vizinhas que não sei cozinhar, que não cuido da casa. Victor franziu a testa, incrédulo. Tem certeza? Talvez a vizinha tenha entendido errado. Ela disse textualmente que foram suas palavras, insistiu Irina, sentindo o peso da traição na garganta. Bom, vou falar com ela, prometeu ele, mas o tom hesitante revelava mais dúvida do que convicção. 1 mês se passou. O retorno de Anastasia não era mais mencionado. Sempre que Irina perguntava sobre o vazamento a que justificara a invasão, a sogra desviava com histórias de encanadores incompetentes e da dificuldade em encontrar profissionais sérios. Até que, por acaso, Irina ouviu um telefonema. Anastasia, ao falar com a filha, Lênia, não tinha a mesma cautela. Não, querida, eles não desconfiam de nada. O Vitinho acredita na história das tubulações, e essa, esposa dele é educada demais para questionar. 2 meses.
2 meses vivendo ali, minando sua casa, sua paz, seu casamento. A raiva queimou por dentro, mas Irina não gritou. Não chorou. Planejou. Primeiro, instalou uma pequena câmera na cabeceira da cama, voltada apenas para a cômoda onde guardava suas joias e o dinheiro reservado para a viagem dos sonhos. Não era invasão, era proteção. Há semanas notava o interesse doentio da sogra por aquele cômodo, as visitas casuais quando achava que estavam sozinhos. Paralelamente, passou a notar cada gasto no mercado, fotografando o conteúdo da geladeira antes e depois das visitas de emergência de Anastasia. Não seria mais a louca que esquecia o que comprava. Também se aproximou da vizinha, a mesma que repetia as calúnias. Levou-lhe um bolo de maçã, ouviu suas histórias, ganhou sua confiança. Até que, certo dia, no corredor do prédio, a mulher enfrentou Anastasia com um sorriso doce e uma verdade cortante. Sabe, dona Anastasia, a Irina cozinha divino. Ontem mesmo me deu um pedaço desse bolo, uma delícia. O rubor no rosto da sogra foi a confirmação de que as mentiras tinham pernas curtas. Mas o verdadeiro golpe veio das gravações. Anastasia não apenas revirava suas coisas, saboreava a invasão. Folheava o diário íntimo de Irina, experimentava seus vestidos diante do espelho, como se testasse o que lhe pertencia por direito. Até que, numa cena que gelou o sangue de Irina, a câmera flagrou a sogra segurar seu anel de casamento, a herança da avó de Victor, peça que deveria ter ido para Lênia, não para essa revista, sussurrou Anastasia, acariciando o ouro como um troféu roubado. Na gravação seguinte, os dedos ágeis da mulher retiraram notas do envelope onde guardavam as economias para a viagem. 1, 2, 3. Escondidas no bolso, como se fosse um direito. Foi demais. Naquela noite, quando Victor chegou do trabalho, Irina não disse uma palavra. Apenas ligou o notebook e apertou play. Não queria acreditar que sua mãe fosse capaz disso, disse, enquanto os vídeos falavam por si. O rosto de Victor escureceu a cada frame, os maxilares tão tensos que pareciam prestes a estalar. Quando a última gravação terminou, ele se levantou sem um som e caminhou até a sala, onde Anastasia assistia à novela, instalada no sofá como dona da casa. Mãe, precisamos conversar, foi tudo que Irina ouviu antes da porta se fechar. 15 minutos depois, Victor saiu do cômodo com uma expressão que Irina nunca vira nele. Sem olhar para trás, abriu o armário, jogou as roupas da mãe numa mala, empacotou o resto em sacolas. O gato, confuso, foi colocado na transportadora. Anastasia berrava atrás dele, Vitinha, você não pode fazer isso comigo. Sou sua mãe. Exatamente por isso não chama a polícia por furto, respondeu Victor, gelado. Você tem as chaves do seu apartamento. Não houve enchente. Você sabe disso. Se não se lembra, vá para a casa da Lênia, ela te acolhe. A porta bateu. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos murros e gritos do lado de fora, até que, finalmente, cessaram. Anastasia deve ter entendido que, desta vez, não havia volta. Desculpe, Victor quebrou o silêncio, a voz rouca. Devia ter visto isso antes. Irina abanou a cabeça. Você só queria acreditar no melhor dela. Ele riu, amargo. E sabe? Acho que ela sempre foi assim. Eu é que era jovem demais para enxergar. Os dias seguintes foram uma tempestade. Anastasia ligava sem parar, deixava mensagens furiosas. Essa mulher te enfeitiçou. Você vai se arrepender. Victor, porém, não cedeu. Mostrou cada mensagem a Irina. O que acha que devemos fazer? Cortar contato. Dar tempo para ela entender o que perdeu. Ele concordou. Bloqueou o número da mãe e pediu à irmã que transmitisse uma condição: só voltariam a falar após um pedido de desculpa sincero. Para a surpresa de Irina, Lene apoiou a decisão. Sempre soube que nossa mãe era difícil, mas isso, confessou, envergonhada. Sinto muito pelos produtos que ela levava para cá. Achava que eram comprados. Pouco a pouco, a vida voltou ao eixo. A casa respirou aliviada. Eles até conseguiram fazer a viagem dos sonhos com o dinheiro que Anastasia tentará roubar. E então, 6 meses depois, veio a notícia que mudaria tudo: Irina estava grávida. Anastasia apareceu na porta com um buquê exagerado e um bolo de chocolate.
Vim pedir perdão, disse, os olhos baixos. Estive errada. Me arrependo do que fiz. Irina e Victor trocaram um olhar. Não esperavam por aquilo. Preciso de tempo para pensar, respondeu ele, fechando a porta com cuidado. Acha que ela mudou? Perguntou Irina depois. Victor suspirou. Não sei. Mas quero que nosso filho conheça a avó, mesmo que seja uma avó complicada. Desta vez, as regras foram claras, nenhuma visita surpresa, nenhum comentário sobre suas vidas, apenas encontros agendados e respeito. Para espanto de Irina, Anastasia aceitou. Talvez a notícia do neto ou neta tivesse mexido com algo nela. Quando Sofia nasceu, a sogra passou a vir uma vez por semana, ajudando com o bebê sem criticar, sem mandar. Até elogiou, certo dia, enquanto Irina amamentava a pequena, nunca pensei que diria isso, mas, você é uma boa mãe. Foi o cumprimento mais sincero que Irina já recebeu dela. 5 anos se passaram. Sofia cresceu uma criança cheia de vida, que adorava os dois, os pais e a avó. Anastasia Genadievna, para surpresa geral, tornará-se muito mais dócil e tolerante. Ainda podia ser teimosa e, de vez em quando, soltar algum comentário fora de hora, mas pedia desculpas rápido e se esforçava para consertar. Victor conquistou a promoção tão esperada no trabalho. Irina abriu seu pequeno estúdio de yoga, um sonho que parecia distante anos antes. Finalmente, quitaram a hipoteca e se tornaram donos absolutos do apartamento que tanto suor lhes custará. E, entre tantas conquistas, estabeleceram uma pequena regra que mudou tudo, a semana da visita. A cada poucos meses, Anastasia Genadievna ficava com eles por 7 dias, nem mais, nem menos. Um acordo que satisfazia a todos. Até que, após uma dessas visitas, Irina encontrou um envelope sobre a mesa da cozinha. Dentro, o valor exato que a sogra havia retirado das economias deles anos antes. E um bilhete curto, escrito à mão. Sei que nenhum dinheiro reparará o que fiz, mas quero que saibam, sou grata, todos os dias, pelo segundo chance que me deram. Amo vocês, sua mãe. Irina mostrou a Victor, e os dois não conseguiram conter o sorriso. Sabe, disse ele, abraçando-a, às vezes as pessoas só precisam que joguem suas malas na escada para entenderem que estão erradas. Ela riu, encostando a cabeça no ombro do marido. Só espero que nossa filha nunca vire uma sogra assim. Com uma mãe como você, brincou Victor, beijando-a, impossível. O dinheiro do envelope foi gasto em um dia no parque aquático, com Anastasia Genadievna incluída no convite. E aquele, sem dúvida, foi um dos dias mais felizes de suas vidas. Porque, no fim, a família não era sobre perfeição, mas sobre segundas chances, risadas compartilhadas e a certeza de que, mesmo nos tropeços, sempre havia um caminho para recomeçar. Juntos,